Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para continuar nosso devocional, sexto dia. Para quem está nos acompanhando, cada dia nós estamos levando uma palavra, quem está chegando aí agora. Se você se inscrever lá no nosso canal, você vai ver os outros vídeos e pode nos acompanhar. Mas antes de começarmos, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação para todo vídeo que eu postar lá você receber de primeira mão. E seja canal de bênção na vida de alguém, compartilhe esse vídeo com os amigos, colegas, parentes ou alguém que tocar no seu coração para você compartilhar. Amém? Vamos começar. Hoje é o dia 6, o tema é o medo da morte. Em 1 Coríntios 15:55 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte é o rei dos terrores. Elas nos impõem muito medo. Ela não respeita idade nem posição social. Chega repentinamente ou vai se instalando vagarosamente, minando nossas forças. Dá medo, né? Ela arranca de nossos braços pessoas a quem amamos e um dia também virá nos buscar. Não tem como nenhum de nós ficar longe dela. Muitos chegam a pensar que a morte é o fim e tem a última palavra. Pensam que quando ela chegar precisamos dar um adeus e não até logo. Há aqueles que têm tanto medo da morte que não conseguem viver. São prisioneiros do medo e vivem num cárcere do desespero. É preciso dizer que a morte já foi vencida. Para você que acha que a morte é um desespero, não. Ela já foi vencida. Jesus triunfou sobre ela. Jesus arrancou o aguilhão venenoso dentre os mortos. O aguilhão venenoso da morte. Jesus matou a morte com sua morte ao ressuscitar dentre os mortos. Ele morreu e no terceiro dia ressuscitou. Ele venceu a morte. Agora a morte foi tragada pela vitória. Para você que confia em Jesus, a morte não é mais perda, mas lucro. A morte já não é mais incerteza, mas deixa o corpo e habitar com o Senhor. A morte não é vagar pelo vazio do nada, mas partir para estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. E como, né? Viver ao lado do Pai. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso? A morte dos salvos é preciosa aos olhos do Senhor. Aqueles que morrerem no Senhor são bem-aventurados. Não precisamos mais temer a morte, pois já temos a promessa segura da ressurreição. Aquele que vive e crê em Jesus Cristo, a ressurreição e a vida, nunca morrerá eternamente. Você já parou para pensar o porquê você tem medo da morte? O porquê eu tenho medo da morte? O porquê nós temos medo da morte? Já paramos para pensar se nós estamos fazendo de acordo à vontade do Senhor? Será que é por isso que nós temos medo da morte? Porque às vezes não temos certeza para onde nós vamos? O que irá acontecer com a minha vida, com a sua vida? Ou com a vida do nosso ente querido? Será por isso que nós temos tanto medo da morte assim? Porque em João 11:25 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morrerá, viverá. Você crê? Você crê no Deus como o nosso único e suficiente Salvador? Você crê que quando você morrer, quando nós morrermos, né, nós iremos para o lado do Pai, para o lado dele? Porque ele venceu a morte. E aquele que nele crê terá a vida eterna. Aquele que nele crê, quando morrer, não morrerá, mas viverá. Aquele que nele crê descansará nos braços do Pai. Você tem crido no nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem crido que Ele morreu, que Ele deu o sangue dele por nós? Que Ele venceu a morte quando Ele ressuscitou? Em Hebreus 2, versículo 14 e 15, diz assim: portanto, visto o que os filhos
visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Ele veio como humano. Olha para vocês verem. Ele não precisava, mas ele nos ama. E aí o que é que ele fala? Ele também participou dessa condição humana. Para quê? Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ele derrotou, ele veio como humano para que por sua morte, para que pela morte dele, derrotasse aquele que tem o poder da morte, que é o inimigo, e nos libertou, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ele veio como humano, viveu como nós, no meio de nós, se sacrificou, foi chicoteado. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi negado. Para quê? Ele foi crucificado naquela cruz. Vocês já pararam para pensar o poder que tem aquela cruz, que ele morreu por nós? O poder que ele tem de ter morrido por nós naquela cruz, a verdade é essa. Vocês já pararam para pensar que ele morreu por nós, ele veio como nós, como humano, como carne e sangue, para morrer por nós, para vencer a morte, para que nós tenhamos a vida eterna. Mas para isso nós temos que crer. Temos que crer no Senhor que venceu a morte. Temos que crer no Senhor que morreu por nós. Temos que crer no Senhor que conhece tudo sobre nós. Temos que crer no Senhor que te ama, que me ama, que nos ama. E aí, muito de nós, às vezes ainda temos medo da morte. Então que você venha refletir, por que nós temos medo da morte? Por que você tem medo da morte? Coloca essa pergunta no seu coração. Reflete essa pergunta no seu coração. Por que você tem medo da morte? Será que é porque você não criou o suficiente para conquistar o reino do céu? Será que é porque o inimigo tem soprado no seu ouvido, que às vezes, no meu ouvido, que às vezes nós fazemos algo que não agrada ao Senhor? Não deixa isso entrar na sua mente, não. Porque o Senhor é misericordioso na sua vida, na minha vida. Se você pedir perdão pelos seus pecados de coração e crer e acreditar que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, só Ele, você tem que confiar só nele e mais ninguém, nem mais nada, é só nele, porque foi Ele que morreu na cruz por nós. Ele que venceu a morte por nós. Ele que no terceiro dia ressuscitou e venceu a morte por mim, por você, por nós. Basta você somente crer, mas crer só nele, em mais ninguém. Porque se você crer nele, que é o único e suficiente Salvador da sua vida, você terá a vida eterna. Em João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o poder dessa palavra. Pois todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, que nós venhamos a crer no nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso único Salvador. Não deixe outras pessoas colocar na sua mente que é fulano, nós temos que acreditar em nisso e naquilo. Não, na palavra diz, é a palavra. Tudo passará, menos a palavra. Então que nós venhamos a conhecer a palavra, porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 8,51 diz assim: asseguro que, se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Então que nós venhamos a conhecer a palavra, que na palavra diz: todo aquele que nele crê jamais perecerá, mas terá a vida eterna.
Então que nós venhamos a crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos a crer no nosso Pai e em mais ninguém, em mais nada. Porque é Ele que venceu a morte por você. É Ele que ressuscitou e venceu a morte por nós. Então que nós venhamos a crer nele. Venhamos a acreditar nele. E entregar a nossa vida para Ele. Porque Ele é o único que nos dará a vida eterna. Ele venceu a morte para nos dar a vida eterna. Com isso não precisamos ter medo da morte, mas temos alegria que quando a morte carnal vier nesse mundo, essa carne, esse corpo vai ficar, mas nós iremos para a vida eterna. Nós iremos ficar ao lado do Pai. Nós iremos ter um lugar onde não terá ranger de dentes, onde não terá tristeza, mas somente alegria e cântico de vitória, cântico de vitória. Então que vocês reflitam essa pergunta, novamente eu vou fazer para vocês. Por que você tem medo da morte? Você acha que você não tem crido o suficiente no nosso Senhor? Medita na palavra, busca na palavra, obedece na palavra, como ele mesmo diz aqui em João 8,51. Se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Então que venhamos a conhecer a palavra do Senhor, que venhamos obedecer a palavra do Senhor, para que a verdade, para que vocês conheçam a verdade e a verdade vos libertar, a verdade nos libertar, e tenhamos a vida eterna. Porque ficar do lado do Pai vai ser muito melhor do que nessa terra. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos cada dia mais regar a palavra do Senhor em nossos corações. Para que nós venhamos a entender que é só Ele. Tudo é por Ele, para Ele. É só Ele que tem autoridade. É só Ele que tem o poder para nos salvar e para nos levar à vida eterna. Fiquem com Deus.